A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. O Bom Negrão. Através da janela aberta, Olaf podia sentir o cheiro de mar e ouvir ocasionais sirenes dos navios. No lado de fora, naquela noite de agosto, a chuva se derramava repicando suave sobre as ruas de Copenhague, induzindo as pessoas à sonolência, trazendo memórias recônditas, fazendo relaxar os músculos de um corpo fatigado pelo trabalho. Naquele instante, Olaf sentava-se recostado numa cadeira giratória, com as pernas esticadas, com os pés apoiados sobre a beira do tampo de uma escrivaninha. Uns 2 centímetros de cinza constituíam-se em extensão de seu cigarro marrom. Vez sim, vez não, ele introduzia aquele mata-rato na sua boca, sugando-o com suavidade, e permitindo que pequenas nuvens de fumaça escapassem pelos cantos de seus largos e finos lábios. As íris de esmaecido cinza, por trás das lentes de seus óculos, davam-lhe um ar de abstração, de alheamento de espírito. Uma idiotice quase genial. Suspirou, movendo-se em direção à garrafa de cerveja, ainda pela metade, que segurou preenchendo o copo, de onde sorveu o líquido num longo e demorado gole. Em seguida, lambeu os lábios. Substituindo o cigarro, bateu com a palma direita de sua mão contra a coxa, falando em tom quase alto. Bom, amanhã chego aos 60. Não sou rico, tampouco pobre. Ora, não posso me queixar. Tenho saúde, viajei pelo mundo todo e desfrutei do mulherio, quando jovem. E a Karen é uma boa companheira. Tenho casa própria, não devo a ninguém. E gosto de fazer jardinagem no meu quintal, na primavera. Produzi as maiores cenouras da vizinhança, no ano passado. Não economizei muito dinheiro, mas e daí? O dinheiro não é tudo. Tenho um bom emprego, porteiro noturno, nada mal. Sacudiu a cabeça e bocejou. A Karen e eu poderíamos ter tido filhos. Teriam sido uma boa companhia, especialmente para Karen. Eu podia tê-los ensinado a falar outras línguas, inglês, francês, alemão, norueguês, holandês, sueco, dinamarquês e espanhol. Aí retirou o cigarro da boca e fixou-se na cinza, com um olhar crítico. Puxa, aprendi um bocado de idiomas, mas não ganhei nunca nada com isto. Mas aqueles 10 anos em Nova York foram o máximo. Eu poderia ter ficado rico se me fixasse na América. Quem sabe? Mas estou satisfeito. Na vida não se pode ter tudo. A porta do escritório atrás de si abriu-se, adentrando um jovem estudante de medicina que morava no quarto 9. Boa noite, exclamou o estudante. Boa noite, respondeu Olaf. O estudante, sem auxílio do porteiro, dirigiu-se a um quadro das chaves, de onde apanhou a de seu apartamento, ancorada num desmedido botão marrom. Chove, chove e chove, falou o estudante. Assim a Dinamarca se oferece para você, disse Olaf com um sorriso. Esta umidade toda me faz sentir encharcado qual um cano de esgoto. Assim a Dinamarca se oferece para você, repetiu Olaf com um sorriso. Boa noite, repetiu o jovem. Boa noite, filho, respondeu Olaf, num suspiro, olhando a porta fechar-se. Afinal,
Meus hóspedes são meus filhos, disse Olaf para si mesmo. Naquele momento, a maioria de suas crianças estava em seus quartos. Não havia chegado ainda os hóspedes dos quartos 72 e 44. O 72 pode ter ido à Suécia. O 44 poderia estar dormindo na casa de sua namorada, como às vezes ocorria. Olaf examinou os bulbos em borracha, sob a forma de pera, num marrom avermelhado qual frutas maduras, pendurados no quadro de chaves. Deu-se conta, nesse exame do quadro, que apenas os quartos de número 30, 81 e 101 estavam desocupados. E já era quase meia-noite. Logo em seguida, poderia dormir um pouco. Muito raramente aparecia alguém após a meia-noite procurando por acomodação, a menos que um retardatário navio trouxesse marinheiros sedentos de bebidas e mulheres. Olaf sorriu de viés. Porque eu fui toda a vida um marinheiro. Sempre estive navegando. Pensava e sonhava com mulheres. Se era assim, por que não ficava em terra, deixando de ser marinheiro, para estar onde as mulheres ficam, em terra? Marinheiros são uns idiotas. Todavia, ele gostava de marinheiros. Eles traziam lembranças de sua juventude e havia neles algo tão direto, tão simples e infantil. Os marinheiros não faziam rodeios para dizer o que desejavam. Queriam sempre bebidas e mulheres. Afinal, que mal havia nisso? Nada podia ser mais natural. Suspirou Olaf, olhando com apetite para sua garrafa vazia de cerveja. Não, ele não iria beber mais aquela noite. Já havia tido sua cota. Melhor seria dormir. Quando se curvava para desamarrar o cadarço de seu sapato, ouviu o estalido da porta de seu escritório abrindo-se. Ergueu seus olhos. Respirou fundo, em surpresa, mas não mudou de posição. Apenas fez seus olhos correrem a imensa figura negra que preenchia por completo todo o vão da porta. Seus reflexos se recusaram a funcionar. Não era medo, tratava-se simplesmente de perplexidade. Ele contemplava o maior, invulgar e mais escuro homem que jamais havia visto. Boa noite, saudou o gigante negro com um vozeirão que preencheu todo o pequeno escritório. Diz lá, tens um quarto? Olaf aprumou-se devagar, não para responder, mas para melhor enxergar aquela chocante, imensa visão negra. Erguia-se escuro, 2 metros acima do solo, chegando a quase tocar o forro. E sua pele era tão preta que parecia recamar-se com um tom azulado. E o aspecto do homem, seu peito se avolumava qual um barril. Seus ombros, qual feitos de pedra, lembravam uma cordilheira. Seu estômago se projetava formando um balão, como uma desafiadora pedra. Suas pernas pareciam postes. A grande nuvem humana agora atravancava o escritório, curvando-se para que sua cabeça de búfalo passasse por sob a moldura da porta, e aproximou-se de Olaf, se abatendo qual uma tempestade. Tens um quarto? Indagou novamente o gigante com voz retumbante. Olaf agora se dera conta de que o gigante de ébano estava bem vestido, portando uma mala bonita e nova, calçava sapatos pretos que brilhavam apesar dos pingos de chuva que haviam salpicado seus pés. Você é americano? Indagou Olaf. Claro, claro, respondeu o gigante negro. Marinheiro? Sim, da American Continental Lines. Olaf ainda não havia respondido à pergunta do gigante. Seu silêncio não escondia a recusa do hotel em hospedar pessoas de cor preta. Olaf abrigara-os todos, negros, amarelos, brancos, marrons. Para Olaf, homem era homem, e a seu tempo trabalhara, comera, dormira e lutara com todos os tipos de seres humanos. Mas este negro em especial, ele não parecia ser humano. Grande demais, escuro demais, alto demais, franco demais,
provavelmente violento demais. Olaf, com seu 1,70 m, mal chegava aos ombros do gigante de ébano, e seu corpo franzino pesaria menos do que uma das pernas do gigante. Havia algo quanto ao intenso negrume e à incontroversa grandiosidade que assustava e ofendia Olaf. Esse homem havia aparecido ali apenas para lembrá-lo quão pequeno, franzino, fraco e branco ele era. Olaf sentia, avaliando suas reações, a medida de irracional e tolo com que se comportava. A mais, pela primeira vez em sua vida, mostrava-se inclinado a recusar hospedagem a uma pessoa, baseado apenas na cor e tamanho. Os lábios de Olaf se entreabriram, à medida em que buscava as palavras adequadas para proclamar a recusa, quando o gigante curvou-se à frente e vociferou. Eu perguntei se você tem um quarto. Eu tenho que me acomodar em algum canto essa noite, cara. Sim, nós temos um quarto, murmurou Olaf. Instantaneamente, sentiu-se confuso e envergonhado. Puro medo o fez ceder. Ele fervilhou contra si mesmo por sua involuntária fraqueza. Bom, ele iria passar os olhos sobre o livro de registro de entrada e fingir que havia se enganado. Informaria a esse naco de negrura que não havia realmente quartos vagos e que ele sentia muito por seu engano. Então, no momento em que apanhou o livro de hóspedes para encenar e fazer a negativa, um grosso maço de notas de dinheiro americano, em verde vivo, jazia sob seu nariz. Você pode guardar isso para mim, pode? Determinou o gigante ebúrneo. É que eu vou me embebedar essa noite e não quero perder o dinheiro. Olaf fixou o olhar no maço, era grande, em notas de 50 e 100 dólares. Os olhos de Olaf se escancararam. Quanto tem aí? Indagou. 2.600, respondeu o gigante. Coloque simplesmente no envelope e subscreva-o, Jim. Guarde-o no cofre, tá? A massa negra-humana havia falado num tom que indicava a certeza de que Olaf o iria obedecer. Olaf estava derrotado. Ressentimento entupia os poros de enrugada pele branca. Suas mãos tremiam quando apanhou o maço de dinheiro. Não, ele não podia recusar o hóspede. O impulso para recusá-lo era forte, mas a cada momento em que se preparava para agir, algo o impedia, fazendo-o recuar. Lutou desesperadamente por encontrar uma ideia. Ocorreu. Indagaria se ele iria ficar apenas por uma noite. Se confirmasse isso, diria que era contra as normas do hotel alojar hóspedes por apenas uma noite. Quanto tempo você vai ficar? Uma noite? Indagou Olaf. Não, vou ficar por 5 ou 6 dias, eu acho, respondeu o gigante, sem titubear. Fique com o quarto número 30. Olaf ouviu-se dizendo isso. Custa 40 knor por dia. Para mim, está tudo bem, afirmou o gigante. Com movimentos lentos, Olaf colocou o dinheiro no cofre, voltando-se em seguida para encarar, indefeso, aquele negrume vivo, respirando, assomando sobre si. De repente, deu-se conta da estendida palma da mão do gigante, silenciosa, demandando pela chave do quarto. Olaf apanhou a chave, maravilhado com o tamanho das mãos do negrão. Ele poderia matar-me com um golpe, disse Olaf para si mesmo, temeroso. Considerando-se derrotado, Olaf encaminhou-se para a mala, mas aquela mãozona tirou-a de seu alcance. É muito pesada para você, garotão. Deixa que eu a levo, asseverou o gigante. Olaf afastou-se pensando. Ele pensa que eu sou nada. Tomou a iniciativa de indicar o caminho pelo corredor, sentindo às costas o mover-se pesado do gigante. Olaf abriu a porta do quarto 30, colocando-se educadamente a seu lado, dando passagem ao gigante.
Instantaneamente, o quarto mostrou-se qual uma miniatura para bonecas, tão nanica e entulhada com aquele grande e vivo negrume. Depositada a mala sobre a cadeira, o gigante voltou-se. Os dois homens se encararam. Olaf constatou que os olhos do gigante eram vermelhos e pequenos, encravados em músculos e gordura. Bochechas extensas, chatas e largas, base para amplas narinas. A boca era a maior que Olaf jamais vira num rosto humano. Os lábios eram grossos, abertos, a mostrar dentes alvos como neve. O pescoço do gigante era como o de um touro. O gigante aproximou-se de Olaf e deixou-se ficar, encimando-o. Me arruma uma garrafa de uísque e uma mulher, disse e acrescentou. Dá para você arranjar isso para mim? Sim, Olaf murmurou, arredio, com raiva e insultado. Mas por que se mostrava ofendido? Afinal, diariamente recebia solicitações desse mesmo tipo, vindas de todos os tipos de homens, e ele as resolvia. Era o porteiro noturno de um hotel modesto, na zona portuária de Copenhague, que abrigava marinheiros e estudantes. A mais, homem necessita de mulher. Mas esse homem, sentiu Olaf, necessitaria de uma mulher diferente. Sentiu uma profunda relutância em telefonar para qualquer das mulheres que constava de seu caderninho de clientes. Apesar disso, ele prometeu. Mas poderia mentir dizendo que nenhuma delas estava disponível naquele momento. Isso soaria muito suspeito. O gigante de ébano sentou-se na cama, encarando Olaf de frente. Este passou a mover-se com rapidez, fechando as persianas da janela, abrindo a cama, removendo a colcha rósea, cutucando o gigante para que se afastasse a fim de poder executar a tarefa. Pensou, assim mostra que esse é o jeito de tratá-lo. Mostra que você não tem medo dele. Todavia ainda elaborava uma desculpa. Não sabia qual. Sentia-se hipnotizado com um bloqueio mental. Hesitante, parou à porta. Cara, me manda logo o uísque e a mulher, tá? Intimou o gigante, saindo de um momento de contemplação. Tá, respondeu Olaf, fechando a porta atrás de si. Puxa, suspirou Olaf. Sentou-se a seguir no escritório, o telefone à sua frente. Por que ele escolheu meu hotel? Eu não tenho preconceito nenhum. Mas ele bem que poderia ter escolhido qualquer outro. E Deus, por acaso, precisava fazer alguém tão grande e tão preto quanto esse aí? Mas por que estou me preocupando com isto? Afinal, Deus criou uma mulher para cada homem do mundo. Branco, amarelo, preto, não importa. Então, por que não uma para esse gigante de ébano? As mulheres teriam de ser apenas para homens pequenos, marrons, com ar de inteligente. Olaf estava numa sinuca de bico. Com um movimento reflexo da mão, tirou o telefone do gancho e discou para Lena. Ela era grande e forte, além de comissioná-lo com 15% ao invés dos 10% que as outras lhe davam. Lena possuía 4 filhos pequenos para alimentar e vestir. Estava pronta para atender. Estaria em seguida no hotel. E não deu a mínima importância quanto ao tamanho e o negrume de seu futuro cliente. A mais, por que estás me perguntando isso? Quis Lena saber, ainda no telefone. Você nunca me havia indagado isto? Mas este é imenso. Olaf surpreendeu-se com essa afirmativa saindo de sua boca. É apenas um homem, retrucou Lena, com a voz suando estridente, debochada, através da linha telefônica. Deixa tudo comigo. Você não tem de fazer nada. Eu me encarrego dele. Lena possuía uma cópia da chave da porta de entrada do hotel. Mas esta noite Olaf manteve-se acordado. Ele queria falar com ela antes do encontro com o gigante. Por quê? Ele não sabia bem o porquê. Olaf deitou-se no sofá de seu escritório, mas o sono estava muito distante de vir.
Quando ela chegou, narrou novamente a respeito da estatura do homem e de seu negrume. Mas você já me falou isso por telefone, Lena recordou. Olaf ficou quieto. Lena desdenhou o caminho inútil de Olaf, querendo ser misericordioso. Olaf fechou a porta do escritório, mas mudou a intenção e deixou-a entreaberta. Mas por quê? Não sabia explicar. Ficou deitado, olhando o forro da peça, examinou o relógio e viu que já eram quase 2 horas da manhã. Ela está lá há muito tempo. Ah, meu Deus! Ele pode fazer qualquer coisa com um trago. Mas por que estou tão preocupado e nervoso com um negro e uma prostituta? Nunca havia se sentido tão chateado como agora. Noutra situação, já estaria dormindo. Então, ouviu a porta do escritório movendo-se, cantando com suas dobradiças enferrujadas. Lena apareceu primeiro, o ar sério e profissional, com o rosto sem qualquer pintura. Olaf, tremendo as bases, ajustava seus óculos piscando. Quanto foi? Indagou em tom confidencial do porteiro. Os olhos de Lena se inflamaram. O que há com você? Disparou ela. O teu está garantido. E jogou o dinheiro nele, que se espalhou sobre a coberta do sofá. Você está muito curioso hoje. Quer estragar meu negócio? As bochechas de Olaf enrubesceram-se. Vai para o inferno, retrucou, batendo com a porta. Vou te esperar lá. A voz de Lena, que se afastava, soou fraca para Olaf. Comportava-se como um tolo, sem qualquer dúvida. Mas a verdade era que, por mais que tentasse, não podia refrear um ódio primitivo que sentia por aquela montanha de músculos, ossos e energia. Olaf invejava a maneira como aquele homem-zarrão se movimentava ágil e poderosamente. Ele tremia quando a voz imperativa e tonitruante o alcançava, mesmo que os pequenos olhos sequer o estivessem olhando. E tremia todo ao contemplar aquelas imensas garras que lhe despertavam um prenúncio de morte. Olaf manteve sua diretriz. Nunca falara com Karen a respeito da atividade um tanto sórdida de seu hotel. Tais coisas não eram para serem contadas a uma mulher como Karen. Sabia, por instinto, que se contasse para Karen de suas preocupações com um negro imenso e uma prostituta loira chamada Lena, não poderia falar com ninguém a respeito disso, nem mesmo com a velha cafetina ranzinza, dona do hotel. Ela se interessava apenas com o dinheiro. Não daria a mínima importância quanto ao tamanho, seja qual fosse, de seu cliente negro, desde que ele pagasse a diária. Na noite seguinte, quando Olaf chegou para trabalhar, não havia sinal ou rastro do gigante de ébano. Um pouco depois de 1 da madrugada, ele apareceu, deixou a chave no balcão e saiu sem nada dizer. Momentos após, às 2 horas, o gigante retornou, apanhou a chave do quarto e fez uma pausa. Quero a Lena novamente, esta noite, e outra garrafa de uísque, disse, trovejando. Vou telefonar para ela e ver se está disponível, informou Olaf. Faça isso, retrucou o gigante e sumiu. Ele pensa que é Deus, irritou-se Olaf, mas pegou o telefone para solicitar a vinda de Lena e de uma garrafa de uísque. Em sua boca havia um gosto de cinzas. Na terceira noite deu-se o mesmo pedido, Lena e uísque. Quando o gigante negro apareceu, na quinta noite, Olaf chegou a pensar em emitir um comentário sarcástico, sugerindo um casamento entre o gigante e Lena. Mas, em tempo, ele abortou a ideia. Afinal, pode matar-me apenas com uma mão, disse para si mesmo. Olaf se encontrava agitado e zangado consigo pelo nervosismo que carregava nesses dias. Outros marinheiros negros haviam solicitado-lhe mulheres e ele organizava tudo, sem problemas. Em nenhum caso sentira o medo e a relutância que estava sentindo agora, encomendando Lena e uma garrafa de uísque para o gigante. Tudo bem,
A estadia dele estava por acabar. Informara que ficaria por 5 ou 6 noites. Amanhã seria a sexta noite e marcaria o fim desse pesadelo inominado. Na sexta noite, Olaf sentou-se em sua cadeira giratória, a garrafa de cerveja à mão, e esperou. Os dentes rangendo, os dedos tamborilando sobre a mesa. Mas afinal, por que estou me inquietando? Ele que vá para o inferno. Olaf alternava sonecas com movimentar-se no escritório. Ouvia as sirenes de navios entrando e saindo do brumoso porto de Copenhague. Estava semiconsciente quando sentiu uma mão tosca tocar-lhe o ombro. Piscou, os olhos abertos. O gigante preto, imenso e poderoso, obstruiu por completo seu campo de visão. A minha conta, cara, ordenou o gigante. E cadê meu dinheiro? Claro, retrucou Olaf, aliviado, mas mesmo assim, como sempre, com medo daquela parede de carne negra. Atabalhoadamente preparou a nota e recebeu o pagamento, entregando a seguir ao gigante o envelope com o dinheiro. Depositou-a sobre o balcão, como se não quisesse tocar na carne daquela montanha negra. Bem, sua provação estava acabada. Passava já das 2 horas da madrugada. Olaf conseguiu mesmo formar um oblíquo sorriso e emitir um gutural obrigado pela generosa gorjeta que lhe estava dando o gigante. Então, um estranho momento de tensão adentrou ao escritório. A porta foi fechada e Olaf jazia sozinho com a poderosa massa de carne que ele ansiava por ver-se livre. Mas a massa de carne se mantinha estática, imóvel, olhando de cima para baixo para Olaf. E de jeito nenhum podia imaginar, naquele momento, o que passava pela cabeça do gigante. Os dois simplesmente ficaram a jogar sério, a se encarar, por não menos que 2 minutos. Os pequenos olhos do homem-zarrão piscavam muito esparsamente, na medida em que pareciam perscrutar a face de Olaf. A visão desse turvou-se por um instante, na medida em que o pavor tomava conta de si, e ele podia sentir uma descarga morna escorrer por seu corpo. Então, Olaf puxou fundo o ar quando o infernal negrume ordenou: fica de pé. Olaf estava paralisado. O suor irrompeu em sua face. Suas piores premonições a respeito da fera negra estavam por acontecer. Essa imagem negra do mal o iria atacar, talvez até matá-lo. Lentamente, Olaf sacudiu a cabeça e seu estado de terror mal permitiu que tomasse fôlego. O que há? Fica de pé, já disse, vociferou o gigante de ébano. Qual hipnotizado, Olaf fez um esforço para ficar de pé. Então, sentiu a negra manopla ajudando-o desajeitadamente a se erguer. Ficaram uns centímetros um do outro. A fisionomia branco pastel de Olaf era salientada pelo contraste da face negra do gigante. O conjunto de olhos, nariz, boca e bochechas olhavam em silêncio, de cima para baixo, para Olaf. Então, com um movimento deliberado e lento de suas mãos de gorila, ergueu-as em direção ao pescoço de Olaf. Ele tinha agora certeza de que este momento, tão angustiantemente esperado, estava por acontecer. Estava vivendo um pesadelo. Não conseguia se mexer. Queria gritar, mas a voz não vinha. Seus lábios recusavam-se a abrir. Sua língua estava congelada, inerte. Assim, soube que seu fim havia chegado quando os dedos do gigante negro, devagar, suavemente, envolveram sua garganta, enquanto um horrível sorriso de satisfação irrompeu em sua face. Olaf perdeu o controle sobre os reflexos de seu corpo e sentiu algo quente e pegajoso inundando sua cueca. Sem respirar, ficou a fitar o sorriso escancarado na face que se abatia sobre si,
sentindo os negros dedos a acariciar-lhe o pescoço, esperando sentir a aguda e penetrante dor dos ossos de seu pescoço sendo esmigalhados. Ele sempre soube que eu o odiava, é claro, e agora ele vai me matar por causa disso, disse para si mesmo em desespero. Os dedos negros ainda envolviam o pescoço de Olaf, não fazendo pressão, senão que quase o massageando, com um movimento para frente e para trás, enquanto aquela cara quase obscena o observava. Olaf podia sentir o bafo do gigante contra suas pestanas, e se imaginava como uma galinha prestes a ter seu pescoço torcido e jogado no chão de um galinheiro. Então, bruscamente, o gigante removeu seus dedos do pescoço de Olaf, afastando-se um passo, ainda encarando. Olaf suspirou, tremendo. Seu corpo parecia haver encolhido. Esperou. Sentiu vergonha pelo úmido calor que jazia em suas calças. Meu Deus, ele está gozando com minha cara. Ele está deixando claro quão fácil seria matar-me. Esperando, engoliu saliva. Seus olhos eram de um tom cinza pétreo. O peito, em barril do gigante, soltou um baixo, ressonante riso de satisfação. Ainda ris? Indagou Olaf, choramingando. Claro que riu, vozeirou o gigante. Por favor, não me machuque, conseguiu Olaf acrescentar. Eu não te magoaria, cara, retrucou o gigante num tom de mofa. Tchau! E foi embora. Olaf desabou sobre sua cadeira e esforçou-se para não desmaiar. E então chorou. Ele estava mostrando quão fácil seria me matar. Ele me fez tremer, aterrorizado, para depois rir de minha cara. Aos poucos, Olaf foi se recompondo, de pé, e passou a dar asas à imaginação. Puxa, meu revólver está logo aqui, na gaveta. Eu deveria tê-lo matado. Meu Deus, espero que o navio dele afunde, que ele se afogue e os tubarões comam sua carne. Depois pensou em prestar queixas à polícia, mas pura vergonha fez essa opção ser posta de lado. E de qualquer forma, pensou, o gigante deveria estar singrando o mar, neste momento, a bordo da embarcação. A mais, estava na hora de ir em casa para limpar-se. Meu Deus, o que poderia dizer para Karen? Ah, sim. Diria que sentira o estômago embrulhado. Teria de trocar de roupa e voltar para o trabalho. Ligou para a dona do hotel, dizendo que não estava se sentindo bem e que necessitava de uma hora de folga. A velha cafetina disse que iria imediatamente substituí-lo e que o pobre Olaf poderia ficar o resto da noite de folga. Olaf foi para casa e mentiu para Karen. Ficou acordado o restante da noite, imaginando um ato de vingança. Então, viu o mercante em que o gigante estava engajado e nele um perigoso furo por onde adentrava um caudal de água marinha que ia inundando o barco, espalhando-se por todos os compartimentos até alcançar o beliche onde dormia o gigante negro. Ah, sim! A torrente espumosa surpreendia o ignominioso gigante adormecido e ele se afogava asfixiado como um rato na arapuca, seus pequenos olhos se esbugalhando até resplandecerem vermelhos. Então, a água amarga do mar enchendo seus pulmões até que doíam e por fim se rompiam. O navio afundava lentamente em direção ao fundo frio, negro, silente do abismo marinho. E um tubarão, branco, aparecia para ficar zanzando num balé aquático em busca de uma vigia aberta. E encontrava-a. Deslizava para o interior até que achava a carcaça tumefacta, podre, fétida da fera negra. O tubarão então começava a morder a massa decomposta de carne betuminosa, comendo-a até deixar apenas ossos limpos. Olaf sempre imagina serem os ossos do gigante, também retintos e brilhantes. Vez que outra, durante essas fantasias de vingança e canibalização, Olaf sentiu um tanto de remorso quanto aos inocentes, mulheres e crianças, todos brancos e loiros, que tinham de ser sepultados no fundo do mar,
tudo para que o tubarão branco pudesse devorar a carne negra do gigante. Apesar do remordimento, a fantasia vivia persistentemente. Bastava ficar sozinho para que o sonho de vingança tomasse conta de seus pensamentos, sufocando tudo o mais. Esta era, afinal, a única vingança que lhe restara. Para me fazer sofrer, pelo simples prazer disso, pensou Olaf com ira. Apenas para mostrar-me o quão poderoso era, Olaf aprendeu como odiar e passou a sentir prazer nesse exercício. O verão veio nas nuvens de chuva. O outono fez irromper uma Dinamarca policrômica. O inverno jogou chuva e neve em Copenhague. Enfim, chegou a primavera com suas violetas e rosas. Olaf mantinha-se em seu emprego. Por muitos meses sentiu medo da volta do gigante ebúrneo. Mas decorrido um ano sem que o gigante reaparecesse, Olaf permitiu que sua fantasia de vingança esmaecesse, acolhendo-a somente quando se recordava da vergonha que o gigante negro lhe fizera passar. Então, numa noite chuvosa de agosto, passado um ano, lá estava Olaf, sentado à sua mesa, a garrafa de cerveja agitando-se em sua cadeira giratória, seus pés repousando sobre o tampo da mesa, sua mente vagando pelos mais agradáveis cantos de recordação de sua vida. A porta do escritório abriu-se. Olaf virou os olhos em tédio em busca do ruído da porta. Seu coração deu um pulo e omitiu uma batida. O pesadelo de terror e vergonha que supunha haver-se livrado para sempre, ali estava, bem à sua frente, vestido de forma resplandecente. Segurando a mala, a montanha negra assomava, preenchendo por completo o vão da porta. Os finos lábios de Olaf se abriram e um silencioso suspiro, uma quase praga, escapou. Ei! O gigante negro gritou lá da porta. Olaf não conseguiu responder, mas de repente desejou enfrentá-lo. Desta feita, ficariam desempatados. Se essa fera negra chegasse a menos de 1 metro dele, empunharia o revólver da gaveta e o mataria, se Deus quisesse. Não temos quartos vagos essa noite, surpreendeu-se Olaf, falando com voz firme. O gigante negro sorriu e Olaf viu o mesmo infernal sorriso de prazer e triunfo que mostrara antes esse ignominioso negro quando colocou seus dedos em volta de seu pescoço. Eu não quero nenhum quarto esta noite, anunciou o gigante. Então, o que você quer aqui? Indagou Olaf, em voz alta, porém trêmula. O gigante se adiantou em direção a Olaf e parou à sua frente. Olaf não conseguiu se mexer, apesar de sua jura de matar o visitante. O que é que você quer, então? Indagou novamente Olaf, envergonhado, entretanto, de não poder erguer sua voz mais alto do que um sussurro. O gigante ainda ria. Então arremessou sua mala sobre o sofá de Olaf. Curvou-se sobre a mesma, abrindo o zíper com um movimento rápido de sua desmesurada mão. Furugou dentro da mala e puxou para fora um objeto chato, brilhante, embrulhado num afogueado envelope de celofane. Olaf observava com os olhos semi-fechados, imaginando qual o truque de que estaria sendo alvo. Então, antes que pudesse se defender, os longos dedos do gigante, qual sucuri, envolviam a garganta de Olaf, que se enrijeceu por inteiro, enquanto sua mão direita se esgueirava cegamente em direção à gaveta onde o revólver estava. Mas o gigante era rápido. Espera, vociferou, puxando Olaf de onde se encontrava. O gigante retornou agilmente para o sofá e, ainda mantendo seus dedos num enorme anel que parecia enlaçar o pescoço de Olaf, alcançou com a outra mão o objeto chato brilhante. Olaf agora tinha a gaveta entreaberta e sua mão deslizava em direção ao revólver. Olaf já sentia seus dedos molhados de suor tocarem a arma, mas algo fez com que se paralisasse de todo. O objeto chato, brilhante, era uma camisa, e os dedos negros imensos do gigante procuravam ver se elas serviam no pescoço de Olaf. Certinho, gritou o gigante.
Olaf pasmou-se, querendo entender. Seus dedos afastaram-se do revólver. Uma mistura de riso e praguejar tomou conta de si. Apreciava agora o gigante, pondo suas mãos dentro da mala, e apanhar outras coisas, brilhantes, embrulhadas em afogueados envelopes de celofane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entoou o gigante com voz séria e profissional. 6 camisas de nylon, e elas são todas para você. Uma para cada vez que Lena esteve aqui. Olha só, paizão. As mãos negras espalmadas, encobertas pela alvura do nylon, se estendiam junto ao nariz de Olaf. Este afastou a mão do revólver e fechou a gaveta da escrivania, admirando as camisas e também a face sorridente do gigante. Não gostou delas? Indagou o gigante. Olaf começou a rir histericamente. Em seguida, estava chorando. Seus olhos estavam tão cheios de lágrimas que a pilha deslumbrante de nylon parecia neve no findar do inverno. Era verdade o que acontecia? Talvez isso também fosse um engodo, mas não. 6 camisas estavam ali, todas de nylon, e o gigante negro havia estado com Lena 6 noites. Que há contigo, paizão? Indagou o gigante. Ficou lelé da cuca, rindo e chorando? Olaf engoliu em seco e foi esfregar levemente seus punhos mirrados nos olhos. Notou que usava seus óculos. Tirou-os, secou os olhos e sentou-se. Suspirou a tensão, a vergonha, o medo e o recorrente pavor de sua fantasia sumiram. Assim, recostou-se esgotado na cadeira. Experimenta uma, ordenou o gigante. Olaf brigou com os botões de sua camisa, deixou cair as alças de seus suspensórios e despiu-se no tórax. Vestiu uma das brilhantes camisas de nylon, enquanto o gigante, à sua frente, o ajudava a abotoá-la. Legal, paizão, disse o gigante. Na moldura da camisa em brilhante nylon, Olaf sentou-se com lábios trementes. Então, ele não queria me matar, de jeito nenhum. Você quer a Lena, não é? Indagou ao gigante, num suave sussurro. Mas não sei onde ela anda. Depois que você se foi, ela nunca mais apareceu. Eu sei onde Lena está, o gigante disse. Mantivemos uma troca de correspondência. Agora eu vou para sua casa. E paizão, sabe de uma coisa? Estou atrasado. O gigante fechou sua mala e deixou-se ficar por um momento encarando Olaf, com seus pequenos olhos avermelhados que piscavam esparsamente. Aí Olaf deu-se conta de que haviam naqueles olhos uma imensa compaixão como ele nunca vira antes. E eu pensei que você queria me matar, Olaf confessou-lhe. Eu estava com medo de você. Eu? Matar você? O gigante pestanejou. Quando? Aquela noite quando você colocou seus dedos na minha garganta. O quê? Perguntou o gigante para emendar numa gargalhada. Paizão, você é um cara engraçado. Eu jamais o magoaria. Eu gosto de você. Você é um bom homem. Você me ajudou. Olaf sorriu, aninhando contra o peito a pilha de camisas de nylon. Você também é um bom homem, murmurou Olaf, para, mudando de tom, gritar. Você é um imenso bom homem negro. Paizão, você é doidão, arrematou o gigante. Então, agarrou a mala sobre o sofá, esticou as rodinhas e, no movimento, se encontrava à porta. Obrigado, Olaf gritou-lhe. O gigante ebúrneo fez uma pausa, virou sua grande cabeça negra e disparou com um sorriso. Paizão, tu é o máximo, e foi embora.